Olá, gostaria de cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Tatiana da Costa Martins, sou professora do Departamento de História e Teoria da Arte, da Escola de Belas Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ. Minha comunicação é intitulada Nesse Claro Escuro Surgem Monstros, Alfredo já na 34ª Bienal de São Paulo, Sesc Pompeia. Essa comunicação trata, no primeiro momento, de apresentar, né, brevemente o artista Alfredo Jara, um artista chileno que nasceu em 1956. Na sua infância, ele foi morar com a família na Martinica. Em 1971, por ocasião do governo Salvador Allende, a família resolve retornar para Santiago do Chile para viver a experiência socialista. Em 1973, o governo Salvador Allende é deposto e entra no poder Augusto Pinochet sob regime ditatorial. Então, a experiência socialista, tão desejada pela família do Alfredo Jara, se torna uma experiência, né, uma vivência sob, né, um regime ditatorial cujo aparato de governo é a instrumentalização da violência, né? E de 1973 a 82, Alfredo já permanece em Santiago do Chile e se dirige para Nova York em 82 para estudar cinema, quando começa a realizar suas primeiras imagens, seus primeiros trabalhos voltados para as imagens que denunciam o aparato opressivo e violento dos regimes, né, totalitários de um modo geral. Então, para dar conta, né, da compreensão da participação do Alfredo Jara na Bienal de São Paulo e no Sesc Pompeia, interessante a gente refletir, né, sobre o tempo, imagem e de que maneira, né, a gente provoca tensões, né, na escrita da história. E a chave para compreender essa tensão, a meu ver, é a intempestividade. E a partir da análise dos trabalhos do Alfredo Jara, né, a gente também consegue localizar aí um tipo de produção que atua nas especificidades dos territórios, na globalidade dos temas. A gente pode até pensar em termos de uma história da arte global. E também, né, a partir, né, da escrita da história da arte, a gente pode pensar e trazer para as artes visuais a compreensão da dimensão teórica e a potência, né, da circulação das imagens. Para apresentar esse primeiro momento entre tempo e imagem, essa relação entre tempo e imagem para a história da arte, eu trago o Koselleck, o Reinhard Koselleck, com a história dos conceitos, né, em que a partir do momento em que se determina, né, fixa o significado, né, dado sempre por uma perspectiva contemporânea, é possível uma análise, né, sincrônica do passado e que para Koselleck só pode ser completada pela diacronia, né, esse acesso ao passado. Para a história da arte, sobretudo considerando as imagens, né, é muito interessante pensar que esse tempo ou essa determinação seja diluída. Então a gente pensa que a determinação do conceito, né, deve sofrer aí alguma perturbação, né, e a gente pode pensar que essa perturbação é exatamente aquela que vai desfixar esse espaço, né, e, portanto, outras estratégias podem surgir. A intempestividade para pensar o contemporâneo, aquilo que está fora de um tempo cronológico diacrônico, né? Portanto, eu trago aqui Jean-Luc Nancy, uma outra referência, para apontar um caminho, né, entre intempestividade e, não vou dizer função de imagem, mas funcionamento ou de que maneira a imagem participa, né, desse concerto todo. Então, Jean-Luc Nancy faz aproximar a imagem né, como alguma coisa não fixada e, ao mesmo tempo, muito parecida, muito próximo daquilo que ressoa, que é som.
Portanto, essa imprecisão da imagem, que é própria, né, também daquilo que o som, da impossibilidade de se conter o som, né, é possível de associar, fazer essa associação. Passando especificamente para a Bienal de São Paulo, para as obras do Alfredo Jarre na Bienal de São Paulo, que ela por si só, né, já também tem um enunciado poético, né? A gente está falando de um artista que vai trabalhar imagens e palavras, então tem um enunciado poético que faz coincidir com a produção do Jarre, né? Então a Bienal recebeu o título Faz escuro, mas eu canto, né? É sempre uma remissão também aos tempos sombrios que estamos passando na nossa atualidade, que passamos por conta da pandemia e dos governos. Ah, aqui a obra na Bienal, na Fundação Bienal do Alfredo Jarre, né, Chiaro Escuro, é uma obra produzida como cartaz, né, para o visitante pegar e recolher, né, que ainda está um pouco no plano demais, mas ela tem um aspecto até totêmico, né, são pilhas, né, são cartazes empilhados, e a frase que ele traz, o velho mundo está morrendo, o novo demora a nascer, nesse claro escuro surgem monstros, é uma frase, uma reinterpretação de uma frase célebre do Antônio Gramsci, no momento da escrita do Cadernos do Cárcere. E ele traz nas cores gráficas, mas sempre remetendo aí a uma situação local brasileira. Na Bienal, também na Fundação Bienal, ele expõe 100 vezes no IEM. Essa obra foi realizada em 1994, uma visita de Alfredo Jarre a um campo de refugiados vietnamitas em Hong Kong, né? E ele fica muito tomado por essa menina que o persegue durante a sua visita, o segue, brinca, tenta interagir, existe ali uma comunicação muito da ordem, né, lúdica e infantil, e ele traz esse rosto para contrastar, né, com a violência desse campo de refugiados. Né? Mais uma imagem aqui da Bienal. Passo em seguida para a exposição Lamento das Imagens, né, com a curadoria do Moacir dos Anjos, no Sesc Pompeia, em São Paulo. E aqui a gente revê, né, de outra maneira, que é Ar Escuro, a frase em neon, que nos faz, nos indica aí essa, né, a maneira como a luz irradia, a ideia também de uma ressonância daquilo que amplia, toma o espaço, né, convoca o nosso olho a um impacto aí imediato, então também da ordem da imagem. Dando sequência a outra obra do Sesc Pompeia, essa Lamento das Imagens realizado, que dá nome à exposição, né, realizado em 2002 por Alfredo Jarre, e remontada para o Sesc Pompeia, né, é uma obra que faz estourar a nossa retina, quer dizer que trabalha muito com a ideia de ofuscar a vista, mas ela remete principalmente a 3 episódios, né, que o Alfredo já busca destacar para provar que a frase de que, quer dizer, o senso comum, né, de que toda a contemporaneidade é invadida por imagens, as imagens são excessivas, há um excesso de imagens e, né, segue aí nesse tom. O Alfredo Jarre traz, né, num espaço, 3 textos luminosos mostrando o contrário, que essas imagens, que há algumas imagens na contemporaneidade que são interditas, que a questão de um excesso de imagens não se coloca. Então, ele apresenta esses 3 episódios, um é a Guerra do Afeganistão e o Pentágono como detentor dos direitos dessas imagens, quer dizer, mais do que detentor dos direitos, é uma interdição mesmo da circulação das imagens da guerra. Um segundo momento é denúncia da compra dos direitos autorais de diversas imagens, que a gente pode dizer de uma cultura, né, ocidental, né, compradas por Bill Gates. E depois a imagem, o texto indica
aí a impossibilidade da imagem do Nelson Mandela no momento da sua libertação, quer dizer, do choro do Mandela no momento da sua libertação, porque em razão dos trabalhos forçados, né, do seu encarceramento, ele teve o duto lacrimal entupido e ficou impossibilitado de chorar. Então, são as interdições que o Alfredo Jarr apresenta, né, para desfazer essa ideia de uma imagem excessiva e complexificar a ausência e presença das imagens, né, de que maneira elas vão circular. E corroborando, né, essa ideia, né, do interdito da visão, nessa sala que segue, a gente entra e tem uma explosão luminosa na nossa retina que nos impossibilita de ver, né? Que deixa a nossa retina um tanto embaçada, um certo incômodo. Então, ele faz atuar, né, esse interdito diretamente em nossa vista. E, por fim, eu termino com os dizeres do próprio curador, Moacir dos Anjos, sobre essa obra. Luz clara que serve de inesperada metáfora da ocultação de imagens de gentes ou fatos, ou mesmo da impossibilidade de elas serem criadas. Luz branca e forte como metáfora de uma violenta política visual. E com essa frase, eu encerro minha apresentação, agradecendo a todas as pessoas que aqui estão, agradecendo a organização do evento e, portanto, me despeço agora.